Paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Uma certa feita, Jesus despediu a multidão e disse para os discípulos: Olha, vocês passem, vão indo na frente, atravessem e cheguem ao outro lado, passem para o outro lado. O Evangelho de Marcos diz, capítulo 4, verso 35, se eu não me engano, vai dizer assim: vocês passem para outra banda. E os discípulos foram. E o mestre subiu o monte, sendo Jesus, sendo Deus. Ele, 100% Deus, 100% homem. Ele subiu o monte e foi orar, sozinho. Ele entendia que ele precisava orar como homem, ele precisava orar para vencer. E ele sobe para orar e os discípulos vão, seguindo o rio afora. De repente, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. E a palavra faz questão de dizer uma grande tempestade, de maneira que os discípulos se apavoraram, se preocuparam. Mas o Senhor chegou. Na madrugada o Senhor chegou. E aí Pedro disse assim: Mestre, se é o Senhor mesmo, deixa com que eu vá ao teu encontro. E a palavra de Deus diz que Jesus disse assim para ele: Vem, Pedro, vem, pode vir. Como querendo dizer: Vem, Pedro, eu sou Deus, dono das águas, eu te sustento, pode vir. E enquanto Pedro focou no Senhor, Pedro caminhou por cima das águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, e talvez olhou para a água, para a imensidão daquelas águas, a escuridão, o vento batendo, aí Pedro disse assim: Senhor, socorre-me. E Pedro duvidou. Pedro começou a afundar. E esta noite eu quero dizer para você e também para a minha vida: vamos focar na palavra de Deus. Vamos tomar posse do que ela nos diz. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Vamos clamar como Pedro. Vamos focar no Senhor Jesus. A gente tem medo pelas situações que a gente não controla. A gente tem medo de uma doença que às vezes a gente recebe um diagnóstico e a gente não tem como dominar aquilo. A gente tem medo de uma doença de um filho, a gente tem medo da doença de um pai, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de acidente, a gente tem medo de roubo. A gente tem medo muitas vezes de uma grande tempestade, de uma chuva de raios e trovões. O medo é inerente ao ser humano. Mas o que Jesus diz para nós é: vem com esse medo mesmo. Eu tomo você pela mão direita e digo para você não temer. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O medo faz parte. O medo, ele muitas vezes, se ele for exacerbado, ele atrapalha a nossa vida. A gente tem até uma ansiedade exacerbada. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos chama, o Senhor nos toma pela mão direita, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta. E nesta noite, olhe para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ainda que as ondas se levantem, ainda que o mar esteja bravio, ainda que as águas estão querendo entrar no barco, toma posse dessa palavra. O Senhor te chama: vem, olha para mim, olha para o céu, olha como Davi disse, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que tudo pode. O meu socorro vem do Criador de todas as coisas. E eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nesta noite, possa te guardar, possa te auxiliar, possa te ajudar. Aleluia. Ainda que a tempestade é grande, ainda que você pense que está sozinho, o Senhor não te deixa só. Na quarta vigília o Senhor chega. Ele prometeu, passamos do outro lado. E se ele prometeu que passariam do outro lado, com certeza chegariam do outro lado, como chegaram. Se nós lermos mais até abaixo, a mensagem diz que eles chegaram do outro lado. O mestre acalmou a tempestade e o Senhor abençoou e os discípulos chegaram ao outro lado. Eu abençoo a sua vida. E fique com esta palavra. Ainda que seja difícil, ainda que as lutas são grandes, o mar esteja bravio, o dono do mar chega. O dono das águas chega e coloca tudo no devido lugar. E segue-se então uma grande bonança. Ele disse para Paulo: olha, Paulo, o anjo do Senhor apareceu à noite e disse para Paulo assim: olha, não vai se perder nenhum do que estão com você. As 276 pessoas chegaram agarradas em tábuas. Teve tentativa de assassinato, o vento era contrário, frio muito grande. O barco despedaçou, mas sob a palavra de Deus, eles chegaram à beira na praia. Eles conseguiram chegar no destino que eles desejavam. Ainda que o navio não ancorou, mas eles chegaram em tábuas, conforme a palavra do Senhor diz. Você também chegará. Eu também chegarei. Nós chegaremos na autoridade que é no nome de Jesus. Fique com a palavra do Senhor. Paulo ficou com a palavra de Deus. As 276 almas vão chegar onde o Senhor falou, vão chegar no destino. E de fato chegaram. E Pedro então, o Senhor estendeu a mão, tirou Pedro da água e seguiu-se em bonança. E o nome do Senhor foi glorificado. Será glorificado na sua vida, será glorificado na minha vida. Uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de vitória para você. Fita os olhos no Senhor. Foca o Senhor Jesus. Foca os céus. Foque a tua vitória. Em nome de Jesus.